Rapaziada, recentemente eu fiz uma sequência de vídeos que eu comentei para vocês meio por cima, acho que eu fiz uns 3, né? Recentemente eu subi 2. Eu falei um pouco para vocês sobre a tal da revolução dos betas. Tem um livro do Alan Roger Curry que ele comenta sobre essa revolução, então eu quero trazer para vocês aqui, compartilhar alguns insights sobre essa história, do que se trata. Basicamente, rapaziada, eu vou ser objetivo com vocês. O principal que vocês precisam entender e deve ser destacado aqui é sobre a segunda onda do feminismo. A segunda onda do feminismo foi a principal, a mais relevante, que fez toda a diferença nos relacionamentos, nos dates, no casamento, na monogamia, no mercado sexual de um modo geral. A segunda onda do feminismo foi ali em meados mais ou menos de 1960, entre 1960 e 1990, eu acho, se eu não me engano, tá? Representada muito pelo aspecto da liberdade sexual, do sexo por amor e etc, entendeu? Que as mulheres podem se relacionar com o homem que elas quiserem. Para isso, criaram meios, né, para que isso fosse possível. O primeiro meio foram, como vocês sabem, sendo repetitivo aqui, os contraceptivos, que vieram lá por volta de também essa época aí, 1960, e também pela liberação, por colocar as mulheres no mercado de trabalho. Isso facilitou para que elas não dependessem mais dos homens e fossem mais independentes para se relacionarem, beleza? Então vamos lá, vou explicar algumas coisas para vocês. Vocês vão entender aonde eu quero chegar, tá bom? Destaca-se 4 arquétipos de mulheres principais. Eu anotei aqui para vocês, eu vou comentar sobre eles, tá? O primeiro que você tem são as virtuosas ou as monogâmicas. Essas mulheres, rapaziada, eram as mulheres da época vitoriana, por exemplo, tá? Que são as mulheres virgens que buscavam ser o mais qualificadas possíveis para atender o interesse da monogamia dos homens, tá? Pela minha perspectiva, é como se o homem tivesse definido o modelo do casamento como deve ser e as mulheres teriam que se qualificar. Tá bom? No sentido de que, por exemplo, o vestido de branco o vestido de noiva é branco por quê? Para representar pureza e tal, entendeu? Então, assim, você quer o casamento, você quer esse vestido de noiva, você quer entrar na monogamia, você deve ter esse arquétipo, que eu chamo de monogâmicas ou virtuosas. Virgens, mulheres que só se relacionavam sexualmente após o casamento, que nunca traíram e tal, que elas se comportavam dessa forma, tá bom? Elas adotavam esse comportamento para conseguir se qualificar para esses homens e atrair o melhor homem possível, beleza? Então você tem esse primeiro arquétipo, que são as monogâmicas ou virtuosas, good girls, tanto faz, material para relacionamento, unicórnio, não interessa. Próximo, promíscuas. As mulheres promíscuas, rapaziada, são as mulheres que elas não se qualificam nos requisitos da monogamia masculina, patriarcal, tradicional, digamos assim. Elas não se qualificam, beleza? Mulheres que tiveram relação sexual em abundância, principalmente com, eu vou chegar lá, com o full alpha, sem casamento, sem relacionamento e tal, beleza? Mais representado por 2 subarquétipos, destacamos aqui, tá bom? Sobre as promíscuas. Esposas frustradas. Esposas frustradas foram as mulheres principalmente que eram casadas, mas estavam de saco cheio, tá? Por servirem somente como função reprodutora, criar os filhos e etc, e não se satisfazerem dentro do quarto, sendo que muitas vezes seus maridos traíam elas com o segundo subarquétipo, que são as amantes frustradas. Então o que acontece é que as esposas frustradas eram muito traídas, tá bom? E puderam acabar se tornando promíscuas, eu quero dizer, se divorciando e voltando para o mercado sexual, tendo liberdade para se relacionar, vocês vão entender, beleza? Sendo traídas muitas vezes pelo segundo, que são as amantes frustradas, que também eram outro tipo de mulheres frustradas promíscuas, que eram amantes e não eram qualificadas, não tinham credibilidade social para servirem como esposas. Esses 2 arquétipos, esposas frustradas e amantes frustradas, foram as que motivaram muito, tá bom? Esse movimento ou a segunda onda feminista de libertação sexual das mulheres. Muitas mulheres casadas, frustradas no seu casamento, às vezes sendo traída por amantes, tá bom? Que não podiam se divorciar, não podiam sair fora e o caralho. Muitas amantes frustradas, que só serviam como amantes e não podiam se casar porque não eram qualificadas socialmente. Através disso veio a revolução das mulheres, eu diria. Essa tem a revolução dos betas, eu vou chegar lá, e essa foi a revolução das mulheres, que é muito evidenciada e relevante pela segunda onda feminista, que eu considero que é a principal, que foi essa daí. Essas mulheres motivaram muito a segunda onda feminista, beleza? Próximo arquétipo, rapaziada, as hipócritas. As hipócritas são as mulheres que elas exibem um duplo padrão. Elas são como camaleoas. Elas oscilam entre monogamia e promiscuidade. Elas oscilam entre o primeiro e o segundo arquétipo.
entendeu? Elas se adaptam de acordo com o homem que elas estão localizando. Se elas encontram o arquétipo full alpha, por exemplo, lembrando que isso aqui é teoria para dar um insight para vocês, não levem ao pé da letra, beleza? É claro que na teoria não tem como destacar tudo o que acontece na prática, pelo amor de Deus, eu vou generalizar muita coisa aqui, faz parte, senão não dá para explicar. Então assim, é o que eu tô dizendo, cara. Elas são hipócritas, beleza? Porque elas vestem uma máscara para serem virtuosas ou monogâmicas e elas oscilam também depois entre serem promíscuas de acordo com o homem que elas estão procurando. Esse arquétipo seria o pior das mulheres, entendeu? O mais prejudicial, o mais irresponsável, porque essa mulher gera um dano para o homem, dependendo do cara que ela escolher. E toda ação tem uma reação, sem dúvida. Eu vou chegar lá. Então esse arquétipo aqui são a das hipócritas, rapaziada. Elas são sexualmente duplicadas, entendeu? Encontrei um alfa, full alfa, eu sou promíscua. Encontrei um beta provedor ou um beta com traços de alfa, que eu vou explicar para vocês. Eu sou monogâmica, ou seja, ela manipula o cara. Beleza? Ela oscila entre os dois. Favorecer a melhor estratégia sexual dela, cara. Eu diria que a maioria das mulheres são assim. Beleza? A maioria das mulheres são hipócritas sexuais, eu diria. Que elas oscilam entre alfa e beta, alfa e beta, alfa e beta, para atender o melhor do seu interesse sexual, do seu imperativo feminino ou da sua estratégia hipergâmica, beleza? Para preencher o máximo. O último arquétipo são as manipuladoras. Ou as manipuladoras que fazem você perder seu tempo. Vadia de atenção, attention whore, tanto faz o termo. Tem vários sinônimos, né? Vampira de atenção, tal. O Alan chama de manipulative time wasters. Manipuladoras que fazem você perder seu tempo. São as mulheres que somente querem usar você pela sua atenção não sexual. É muito comum, rapaziada, para as mulheres normalmente passarem por todas essas fases que eu destaquei aqui para vocês. Beleza? Agora a gente vai chegar nos homens. Você tem o full alpha, rapaziada. O full alpha é o tipo de homem que ele é procurado principalmente pelas mulheres que querem somente atenção sexual. Entendeu? Elas não estão interessadas na atenção não sexual dele. Não estão interessadas se ele é uma boa companhia, capaz de entretê-las num encontro, num passeio, numa viagem, fora do quarto, entendeu? Ou se ele tem provisão financeira, por exemplo. Elas não se importam com isso, elas só querem se satisfazer sexualmente com esse camarada. As mulheres procuram ele por isso. Normalmente será o cara que irá atrair mais as mulheres promíscuas e as hipócritas sexuais também. Será evitado pelas monogâmicas, normalmente. Beleza? Ele é perigoso, ele é considerado, rapaziada, um prazer secreto das mulheres que fazem elas se sentirem culpadas. As mulheres que se relacionam com esses caras, elas sabem, que assim como nós também colocamos as mulheres em caixinhas, elas também colocam você. Ele seria, rapaziada, a versão promíscua da mulher. Ele é o homem promíscuo, entendeu? É a mulher promíscua masculino, o full alpha. As mulheres colocam ele em caixinha também, evitam se relacionar com ele, mas muitas mesmo assim se relacionam pelos prazeres sexuais, que ele é capaz de satisfazer uma mulher teoricamente dizendo 100%, beleza? Mas depois elas se sentem culpadas, porque ele não assume elas, tá bom? Ele não entra em monogamia, e isso faz com que elas muitas vezes se arrependam, mesmo sabendo do perfil desse tipo de homem, tá? Como eu disse, ele é mais procurado por essas mulheres, pelas promíscuas e hipócritas sexuais, tá bom? E o que acontece, rapaziada, é que normalmente esse cara aqui, tá? Ele tem um game e habilidade social de sedução acima da média. É incomum a capacidade, ele é conhecido como humanizer, entendeu? Ele tá acima da média dentro do público masculino. E muitas vezes o que acontece é que esse cara, de tão sedutor que ele seduz mulheres pros betas. É o cafetão. O cafetão, rapaziada, por exemplo, cara, eu já falei pra vocês que ele é o nível mais avançado de game que existe. Nenhum homem tem game mais avançado que o cafetão. O cafetão ele é tão sedutor, tão sedutor, que ele consegue seduzir uma mulher pra entregar sexo pro beta, entendeu? Que é o cara que paga, beleza? Pra dar dinheiro pra ele. Ele já tem tanto sexo em abundância que ele fala, sabe, cara, sexo eu já tenho. Que tal eu usar essas mulheres que querem me dar sexo pra dar sexo pros betas e eles me darem dinheiro? Então ele seduz as mulheres pelo beta. Entendeu? Ele fala o seguinte, ó, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou seduzir essas mulheres por você, tá? É claro que esse tipo de cafetão ele tá ficando meio no passado, né? Eu vou seduzir, é um cafetão mais de rua esse daqui, eu vou seduzir essas mulheres por você, entendeu? Pra você ter relação sexual com elas vão te dar sexo e você vai dar dinheiro pra nós, beleza? Já que você tem poucas habilidades sociais ou de sedução, o beta, eu quero dizer. Então muitas vezes o cafetão, o alfa é representado pelo cafetão. Outra característica dele, rapaziada, é muito comum ele engravidar mulheres e não assumir os seus filhos. Isso lembra quem para vocês? Próximo arquétipo são os alfas com traços de betas.
Normalmente, rapaziada, isso aqui ele é como se fosse a versão da hipócrita sexual que eu destaquei para você do arquétipo feminino. Essa aqui é a versão masculina. Ele é o cara que ele também tem uma duplicidade sexual. Ele oscila entre alfa e beta. Para uma mulher que é promíscua, ele adota o arquétipo mais alfa, mais dominante e tal, safadão, etc., sedutor. Para a mulher monogâmica e tal, etc., por exemplo, ele adota mais o arquétipo beta. O que acontece é que esse cara também, ele é foda, porque ele zoou o barraco. Ele é um dos muitos, assim como esse cara, é um dos principais responsáveis pela revolução das mulheres, entendeu? Como eu falei pra você, a esposa frustrada, que tinha, esse cara, por exemplo, representado por ele, tinha um marido que no quarto não satisfazia ela, o que é que seja, mas traía ela por fora, entendeu? E gerou a revolução das mulheres de uma certa forma, feminista, a segunda onda, que eu falei pra vocês. Esse cara é responsável. Assim como as hipócritas sexuais femininas são responsáveis pela revolução dos beta. Os caras que são usados e tal, o que é que seja, por exemplo, despertam pra Red Pill, entendeu? E começam a consumir esse conteúdo, aprender sobre as mulheres e tal. Eu vou chegar lá pra explicar melhor pra vocês, tá? Então esse é o alfa com traços de betas. Ele pode ser um full alfa, que envelheceu, beleza? Ele pode ser um full alfa que envelheceu agora, que é monogamia, que é família, que é sossegar, tá bom? Ou ele pode ser um beta com traços de alfa que ascendeu, digamos assim, que evoluiu, entendeu? Ele se aprimorou através do investimento pessoal. Normalmente, o que ele fez? Ele era um beta com traços de alfa, ele perdeu peso, beleza? Ele ganhou grana, ele desenvolveu o game e ele subiu de patamar agora para um alfa com traços de beta e ele quer usar a estratégia sexual dele full, o máximo que ele puder também para se relacionar com as mulheres. Como eu disse, ele oscila entre alfa e beta, beleza? E muitas vezes ele acaba sendo infiel, porque como ele não estava acostumado como alfa a ter abundância sexual, ele desbloqueia, ele fica empolgado com aquilo e é muita tentação para ele resistir. Próximo, beta com traços de alfa. O beta com traços de alfa, rapaziada, ele é o cara que normalmente ele é procurado pela mulher, entendeu? Principalmente, primeiramente, tá? Pela atenção não sexual e segundamente pela atenção sexual. O que eu quero dizer? Assim como o alfa é procurado primeiramente, o alfa com traços de beta, primeiramente pela atenção sexual, isso aqui é o contrário, é primeiramente pela atenção não sexual. Seja como o que ele representa para ela fora do quarto, entendeu? Muitas mães solteiras podem se inclinar a querer se relacionar com esse tipo de cara. Beta com traços de alfa, tá? E também muitas mulheres interesseiras podem se inclinar a procurar esse cara por causa da grana dele, que é o que ela está preocupada com isso. Esse aqui é muito representado, rapaziada, pelo Blue Pill. Ele é muito representado pelo arquétipo Blue Pill. Esse é o legítimo, o beta com traços de alfa é o legítimo Blue Pill. Eu vou explicar pra vocês por quê. Daqui pra baixo já é Blue Pill, na verdade, tá? Pode acontecer desse cara despertar para Red Pill e se tornar o cara de cima, que eu falei para vocês, o alfa com traços de beta, porque normalmente é comum para esse camarada aqui ele não ter tido presença paterna na vida dele, ele pode ter sido criado só por mulheres normalmente, entendeu? Consequentemente ele teve uma influência forte feminina que foi ensinado pela, tudo vai se encaixar, que foi ensinado pela mãe, principalmente pela genitora tal, a ser respeitoso, educado, entendeu? Não usar uma mulher, ser cavalheiro, ele aprendeu que é assim que ele deve tratar uma mulher durante a vida inteira dele. Por ter faltado uma presença masculina na vida dele, não é incomum para ele, rapaziada, procurar se rebelar e procurar uma mentoria mais masculina, seja no crime, seja em gangues, seja em facção. Por isso tem aquelas estatísticas que diz lá que muitos filhos de mães solteiras vão pro crime às vezes, entendeu? Por essa ausência paterna que faz com que ele busque isso num cara mais masculino, entendeu? Uma presença mais masculina em gangue, por exemplo, tá bom? Porque ele quer provar alguma coisa para alguém. Justamente por isso, por ele ter sido criado por mães, ele tem essa atitude de pedestalizar a mulher, cara, de ser cavalheiro e tal, de nunca ser o quê? Um alfa. Nunca seja um alfa. Basicamente o que ele é educado pelas mulheres ou pela mãe, nunca seja um alfa com as mulheres. Porque é o que eu falei, machuca elas, entendeu? Não é o que elas querem para monogamia. Muitas vezes ele é ensinado a ser um bom namorado. Nunca chegue numa mulher com intenção somente de sexo sem compromisso. Isso é rude, isso é desrespeitoso, isso é inapropriado. A maioria dos homens na manosfera são representados muitas vezes pelo beta com traços de alfa. A consequência é que ele trata a mulher dessa forma, entendeu? Por quê? Assim como as mães ensinam, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assim como as mães ensinam esse camarada aqui, rapaziada, a não ser alfa com as mulheres, entendeu? Para não danificá-las, beleza? Para não marcá-las, porque elas sabem. Provavelmente, inclusive elas já tiveram experiência com alfas, elas sabem do que elas estão falando, tá bom?
Essas mães também ensinam as filhas a serem o quê? A serem monogâmicas. Não se relacionem com alfa. Esse cara vai usar você. Muitas mulheres que são o arquétipo promíscuo que eu falei pra vocês, rapaziada, são mulheres que se relacionaram com alfas. Entendeu? São mulheres que experimentaram esse arquétipo de homem e meio que viciaram nele, entendeu? Não conseguem diminuir o seu padrão de exigência sexual. Não conseguem diminuir o padrão de intensidade emocional que elas conquistaram com esse tipo de cara. Que esse cara não consegue satisfazer. O problema para esse camarada aqui é o seguinte. Se ele encontrar uma hipócrita sexual, ou se ele encontrar uma manipuladora não, perdão, uma promíscua, ele tá fudido. Porque essas mulheres, normalmente são as mulheres que já se relacionaram com alfas, entendeu? Por ele ser blue pill, esse cara é o cara que acaba descobrindo a rede normalmente. Ou ele vai ser traído, ou ele às vezes vai tomar uma fraude na paternidade, ou ele vai tomar um monkey branching, ou ele vai ser manipulado pela situação financeira dele, tá bom? E vai ser usado por isso, por essas mulheres, cara. É o cara que se fode, tá? É o cara que as mulheres usam às vezes e acabam desencadeando a reação que eu falei pra vocês, que pode ser chamada de revolução dos betas, por exemplo. Esse cara vai lá, busca informações pelo que aconteceu e desperta. E usa isso pra subir pro patamar superior muitas vezes. Não sempre, tô generalizando aqui, beleza? Então o que acontece? Agora, se ele se relacionar com a monogâmica lá, aí pode dar certo. Teoricamente falando, pode dar certo. Desde que ela não tenha tido contato com alfa. Entendeu? Se ela não foi marcada por um alfa, porque esse cara nunca vai conseguir satisfazer, vai preencher o patamar sexual que o outro deixou. Consequentemente, essa mulher provavelmente vai dar um chapéu por fora, vai fazer merda por fora, ou sempre vai estar insatisfeita com ele num relacionamento, porque ela está usando ele mais pela provisão emocional e etc. O que é mais comum para as mulheres, o quê? Que se depararam com a fase de epifania ou deram de encontro com a parede. Entendeu? Muitas mulheres, cara, podem ignorar esse tipo de cara quando elas são promíscuas, e aí quando elas entram na fase de epifania, tá bom? Aí elas querem procurar esse cara. Esses caras são invisíveis para as mulheres promíscuas, rapaziada. Porque elas só querem alfas, teoricamente dizendo, beleza? E como eu destaquei aqui, reforçando para vocês, se ele encontrar com uma monogâmica, virgem e tal, pode ser que dê certo, tá bom? Pode ser que dê certo. Dependendo de como esse cara foi manipulado, como ele foi usado por uma mulher, beleza? Pode ser que ele acabe aí entrando na Red Pill Rage. Normalmente esse camarada aqui que vai passar pela Red Pill Rage, alguns cometem violência com as mulheres, alguns cometem agressão doméstica, por exemplo, porque encontraram esse arquétipo que eu falei, de hipócritas sexuais ou principalmente de promíscuas, que usaram eles na fase de epifania somente pela atenção não sexual, pela provisão, seja porque ela quis um filho às vezes para ajudar a criar, quis um pai para criar o filho dela, tanto faz. O último é o pior de todos. O último é o full beta, é o total beta, rapaziada. Esse cara aqui basicamente é o tipo de homem que ele é procurado simplesmente e somente pela sua atenção não sexual. As mulheres que se aproximam desses homens não têm qualquer interesse em se relacionar com eles sexualmente. São classificados normalmente pelos incels, pelos white knight, cavaleiros brancos, e pelos capitão salva-vadias, tá bom? Esse cara aqui é o cara que normalmente só vai ficar na friendzone das mulheres, vai ficar sem relação sexual durante anos, durante décadas às vezes, entendeu? É o cara mais frustrado de todos, entendeu? É o cara que é usado pelas mulheres normalmente, tem uma tendência, é completamente ignorado por elas, tem ridículas habilidades sociais e normalmente é o cara que ele tem uma tendência a ser misógino, a viciar em pornografia, cometer homicídio, entendeu? Ou cometer até mesmo suicídio. E o que acontece nesse camarada aqui é que ele pode ser um beta com traços de alfa, que ou ficou obeso, e aí caiu de patamar, entre aspas, ou acabou tomando aí, perdeu o emprego, digamos assim, ou passou por uma falência. Ele pode descer de patamar também, não é possível somente você subir, entendeu? O que eu quero dizer, rapaziada, como eu expliquei pra vocês, cara, vale a pena destacar aqui pra vocês o seguinte, que a segunda onda do feminismo foi uma revolução contra os alfas com arquétipos, alfas com traços de betas, mais ou menos isso. A segunda onda do feminismo foi como se tivesse sido uma revolução contra os alfas com arquétipos de betas, os caras que tinham duplicidade sexual, que oscilavam entre os dois, manipulavam as mulheres, entendeu? Queriam uma monogâmica para relacionamento, mas davam um chapéu por fora e tal, e não sei o que lá. O que está acontecendo agora? Agora a gente está caminhando para o que o Alan chama de a revolução dos betas, que é o quê? É o oposto. As mulheres que são as hipócritas sexuais, que elas fazem o quê? Elas são promíscuas, elas oscilam entre promíscua e material para relacionamento, elas escondem isso do homem, ao invés de serem diretas. Lembra que eu falei do Mode One? Agora eu entendi por que ele indica o Mode One. E ele critica o PUA. Ele fala que a crítica dele ao PUA é porque o PUA incentiva, o PUA não corrige porra nenhuma, não sei, aí é a opinião dele. O PUA, ele incentiva a geração desse arquétipo alfa-beta.
Porque é como se você manipulasse a mulher com game indireto e tal, entendeu? Mostrando às vezes que você tem uma personalidade legal e tal, não sei o que lá, beleza? Para você ter relação sexual em abundância com várias sem compromisso. E aí você está o quê? Gerando uma reação de mais mulheres para se revolucionar feministamente, eu diria, entendeu? E o mesmo acontece com essas mulheres, cara. Ao invés de elas serem diretas também, por exemplo, falarem, como uma garota falou num vídeo lá, eu já transei com mais de 80 homens, entendeu? Ela falou, a mulher tem que falar isso. Mas elas escondem. Elas escondem de acordo com o homem que elas estão encontrando. Se o cara é mais alfa, ela é mais promíscua. Se o cara é mais beta, ou se o cara, sei lá, é alfa com traços de beta, beta com traços de alfa, entendeu? Ela é mais monogâmica. Ela põe a promiscuidade dela embaixo do tapete. Fez sentido o que eu quis dizer? E isso gera uma quê? Gera o quê? Uma reação, cara. Que são esses caras que despertam graças à internet, eles vão lá, acham esse conteúdo, começam a compartilhar, entendeu? Alguns conseguem usar, como eu disse para vocês, para se tornar alfas com traços de beta, beleza? E outros utilizam aí para ficar atacando as mulheres, xingando, o que é que seja, tem de tudo aí na manosfera. Mas a revolução dos betas é representada principalmente pela segunda onda do feminismo, rapaziada, que foi a principal onda aí que desencadeou toda essa reação, beleza? Deixa a opinião de vocês aí sobre esse vídeo, tá bom? O que vale destacar, que eu queria acrescentar no final, faltou comentar durante, é sobre essa história aí do beta com traços de alfa com a mulher virgem lá, com a mulher monogâmica, né? Cara, beleza, como eu disse pra vocês, a mãe dessa garota, por exemplo, a família ensina ela a não se envolver com o alfa. Cara, não fica com esse cara que se ele marcar você, fudeu. Entendeu? Você não vai conseguir abaixar seu nível de exigência, você vai querer essa performance sexual constantemente, né? Se ela ficar com esse beta aqui, por exemplo, com traços de alfa, pode dar certo porque ela não experimentou um alfa, ela não sabe como é. Então se ele for cavalheiro, romântico com ela e tal, não sei o que, ela funciona, beleza? Generoso não, você é cavalheiro, essas porra aí. Então assim, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, só que hoje tem internet, a internet conectou muitas mulheres ao alfa, entendeu? Esse é o problema principal que vale destacar hoje em dia, cara, que pra mim zoou o barraco, entendeu? O que zoou o barraco agora, de vez, cara, considerando tudo que eu expliquei, foi a internet, principalmente as mídias sociais, beleza? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vou fazer mais análises para vocês aí sobre monogamia, revolução dos betas, revolução feminista e o caralho, tá bom? Mas é isso aí, deixa o like por gentileza, até a próxima.